Olá, para quem não me conhece, meu nome é João Eduardo de Almeida, eu sou natural de São José dos Campos, São Paulo, e moro em Boca Raton, no sul da Flórida, desde 2014. Eu sou também o sócio fundador, juntamente com a minha esposa Luciana, da S América Construtora Incorporadora no Brasil e da S América LLC aqui nos Estados Unidos. O que vocês vão ver agora, aliás, que vocês já estão vendo, é um vídeo que explica um pouco como uma planilha de Excel que a gente está disponibilizando no nosso site como cortesia. Essa planilha é a mesma que eu uso aqui para avaliar o potencial de retorno sobre o investimento e para tomar uma decisão ou não de compra de imóvel. Mas antes de ir para a planilha propriamente dita, vocês estão vendo na tela de vocês o nosso site, que é www.samerica.net. S de Santa, I de Isaura, América.net. Eu estou ressaltando o site aqui porque às vezes o vídeo chega para vocês através de alguma outra via que não o site, e tem bastante informação aqui sobre o que a gente faz e talvez valha a pena dar uma conferida. Bom, partindo para a planilha propriamente dita, como eu disse para vocês, eu desenvolvi ela como uma ferramenta de tomada de decisão de compra de imóvel. Essa planilha ela é constituída de 4 abas. 3 abas são abas que eu realmente uso para tomada de decisão de compra, e mais uma que eu chamei de Entendendo a Alavancagem, que eu montei aqui para ficar fácil de entender como funciona a alavancagem nos Estados Unidos. Partindo dessa primeira, que está chamando aqui de Summary, ou resumo, a gente tem todas as informações básicas do imóvel que a gente vai analisar. Tudo que é célula branca aqui é editável, né? São informações que a gente pode colocar e brincar com ela para desenhar cenários. Tudo que é cinza é forma, não dá para editar. Depois, essas tabelas aqui centrais são tabelas de respostas, que eu vou explicar mais com calma daqui a pouco. E aqui um gráfico de retorno no investimento. Antes de começar a preencher a planilha propriamente dita, deixa eu mostrar mais um pouquinho o que é o cash flow. Cash flow, ou fluxo de caixa, mostra todas as informações na operação da planilha. Então, eu tenho aqui a coluna de meses, né? Tenho todas as colunas de receita, e aqui eu coloco todas as receitas previstas ao longo do tempo. Começa com investimento na compra, a entrada de dinheiro para financiamento de compra, depois as receitas de aluguel. Depois vem o setor de despesas. O setor de despesas vem primeiro a aquisição, nesse caso aqui um imóvel de $500 mil. Depois despesas diversas, entre elas taxa de condomínio se for o caso, property management, manutenção, enfim, todas as despesas. Financiamento, pagamento se a compra for feita financiada. E aqui então eu tenho o setor de saldos. Essa primeira coluna, que é a coluna T, o cash flow, dá o saldo do mês, ser positivo ou negativo naquele mês em si. E aqui eu tenho o saldo teórico em banco. Depois nessa coluna aqui, nesse setor aqui, eu tenho a vida do financiamento quando a gente compra por financiamento. Eu vou gastar mais um tempinho para explicar esse pedaço aqui, porque eu acho que ele vai ser importante para entender lá na frente. O que a gente fez? Nesse caso aqui, ó, eu estou simulando um financiamento em 300 meses com juros de 5,75, 70% do valor do imóvel. Tá? Só que a gente sabe que da parcela que a gente paga todo mês, vamos voltar aqui um pouquinho, ó, parcela mensal de $2.162. Uma parte desses 262 é juros, que no primeiro mês é de 1.627, e a outra parte é amortização. A soma, então, disso aqui sempre dá a parcela mensal. Mas a gente sabe também que na tabela price, conforme a gente vai pagando, o saldo devedor vai diminuindo, e porque o saldo devedor diminui, os juros a cada mês diminui.
Como os juros de cada mês diminuem e o pagamento é constante, a amortização cresce a cada mês. Aqui na planilha, então, vai puxar desse lugar aqui, vai puxar o valor da minha amortização a cada ano. Então, nesse ano aqui, no ano 1 eu vou amortizar 6.580, no ano 2, 6.960, 7.360 e assim por diante. Ou seja, a amortização vai crescendo. Legal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar. Depois aqui eu tenho mais um setor que alimenta os gráficos. São médias móveis de a cada 12 meses. E vai ficar mais claro a hora que a gente for olhar para os gráficos. Bom, outra planilha auxiliar que a gente tem aqui de tomada de decisão foi uma planilha que eu montei de resumo que mostra os resultados anuais. Essa planilha está montada aqui, mas ela fica aqui também com um pouco mais de detalhes, mas os dados principais estão aqui na planilha resumo. Ok? Então essa é a estrutura da nossa planilha. Agora, antes de entrar na propriedade, nos dados da propriedade, acho que vale a pena gastar mais um minutinho de vocês e mostrar qual é o imóvel. Por quê? Porque eu queria que vocês tivessem noção de que os números que a gente vai mostrar aqui são um exemplo real de imóvel que está à venda nos Estados Unidos. Esse é um que eu estou namorando. Eu acho que eu perdi. A gente fez uma oferta nele, mas acho que o cara teve uma oferta full price e nós não vamos conseguir comprar. Mas enfim, ainda está rolando, ainda não desisti não. O imóvel é esse aqui, ó. Pompano Beach. Então, trata-se de um conjuntinho de apartamentos. Nesse caso aqui são 7 unidades, sendo 2 apartamentos de 3 dormitórios e mais 5 kitnets, que aqui são chamadas de estúdio. Algumas fotos. A gente trabalha só com baixa renda. Em uma outra ocasião eu posso explicar para vocês o porquê. E eu pretendo também colocar um post no blog lá do nosso site, para quem quiser acompanhar, dar uma olhada. Mas basicamente, por hora, basta saber que são imóveis de baixa renda, é o que a gente trabalha nos Estados Unidos. Preço pedido, 498 mil dólares. Voltando para a planilha agora, vamos colocar as informações. Aqui eu costumo sempre, para referência no futuro, como é uma planilha de trabalho, eu salvo uma planilha dessa para cada imóvel que eu analiso. Então, tenho várias, centenas já, devo ter umas 200. Endereço, cidade, descrição bem simples, 5 estúdios e 2, 3 dormitórios com banheiro, total de unidades 7, preço 498 mil, custo de aquisição 1%, isso aqui é uma taxa nossa de adesão, custo de closing em torno de 3% se for financiado do valor do imóvel, seguro no primeiro ano, eu vou colocar ali embaixo mais detalhado de onde que vem esse número, custo total é só a soma disso daí, né? Área em pés quadrados do imóvel, 3.266 pés quadrados. Uma informação legal para fazer conta de padeiro é dividir isso daqui por 11. Então, 3.266 dividido por 11, se fosse 330, seriam 300 metros quadrados. Então, da ordem de 300 metros quadrados, são kitnets, então é tudo bem pequenininho mesmo. Preço por pé quadrado, preço por unidade, quase 75 mil dólares. Média de unidade 466 square feet. Tá? Na prática, isso aqui deve ser o estúdio de 25 metros quadrados, ou 300 pés, 280, e os 3 dormitórios de mais ou menos uns 1.000 pés quadrados por aí, meu chute, tá? Bom, por quanto que isso aqui vai alugar? As 5 unidades que são estúdios vão alugar por 600 dólares cada uma, 36 mil dólares no ano. Todas as contas aqui nos Estados Unidos a gente faz anuais, tá? Mais 2, 3 dormitórios a 1.200 cada, outros 28.800. 64.800 é a receita total.
menos 7,5% de vacância. O que é vacância? Vacância é a receita que você deixa de ter no seu portfólio de locação no período entre uma locação e outra, toda vez que ele desaluga ou você paga alguma comissão e assim por diante. Então, a receita que você deixa de ter a cada ano. O dado histórico aqui dos Estados Unidos tem sido, nos últimos 2, 3 anos, em torno de 5%. Eu uso 7,5% para ser conservador. Então, eu tenho um aluguel efetivo de 59.940. Depois entram as despesas. Property Tax é o equivalente ao IPTU deles. Essa fórmula está mostrando 2% aqui, mas ela é um pouquinho diferente. Ela é em torno de 2% do valor venal do imóvel. Então, para quem for mais detalhista e quiser entender esse número 8.466, ele vai ser 498 mil vezes 85% vezes 2%. E por que 85%? Porque é mais ou menos uma média da relação entre o valor venal e o valor de mercado do imóvel. A gente estima isso daí. Quando eu estou para comprar mesmo, eu também posso ir num website aqui que dá toda a informação, eu consigo consultar quanto foi o valor do último IPTU. Depois seguro. Seguro a gente considera em média $600 por unidade. Para quem for fazer o download dessa planilha depois, vamos lembrar do seguinte, todas as despesas aqui que a gente for colocar em dólares, tem que colocar o valor de menos na frente, tá? Porque todas as despesas aparecem negativas no fluxo. Então, se esquecer de fazer isso aqui, a despesa vira receita e vai distorcer completamente o resultado. Depois eu aqui coloco uma verba de manutenção de 10% do valor do aluguel. Se eu tenho aqui 59.940, 5.994. Property Management, estou colocando o valor de mercado de 495. Despesas de jardinagem, $60 por mês. E aqui mais a despesa de gestão nossa do negócio, se a gente estiver sendo contratado para fazer a gestão desse imóvel. Na média, você vai gastar de 40% a 45% da sua receita vira despesa, o que quer dizer que você tem de 55% a 60% do aluguel efetivo como capital, lucro a ser distribuído. Bom, aí a gente pula para o lado de cá. No lado de cá a gente mostra o seguinte, se a gente for financiar 70% do valor do imóvel, 70% de 498 vai dar 348.600. E aqui a gente consegue editar, tá? Se eu mudar para 60%, fica tudo automatizado. Mas vamos deixar em 70%, que é o convencional. Vamos colocar aqui em 300 meses, imóvel comercial, normalmente financiamento em 25 anos, com 5,75% de juros ao ano. Isso me dá uma PMT de 262 ou um anual de 25.948. E aqui a gente tem os números de retorno no investimento. Nessa coluna aqui, sem o uso de financiamento, e nessa coluna, com um uso de financiamento. Então, eu tenho, primeiro, sem financiamento, 522.120 é o valor do investimento. A receita, a gente tinha visto aqui, 59.940. A soma das despesas, 25.311. Dá um net, que é um menos o outro, de 34.629. 34.629 dividido por 522 vai me dar o que eu chamo de cash on cash, ou retorno sobre o capital investido, sem alavancagem, de 6,63% ao ano. Tá? O que são esses outros dois números aqui? Esses dois números, eles vão mostrar no gráfico e vão mostrar nessa tabela aqui, mas eu já quero explicar. Se eu supor que o meu imóvel vai valorizar 2% ao ano, eu vou fazer não só 6,63, mas
9.960, que é 2% de 498 mil. Portanto, eu não vou fazer só 34 mil, eu vou fazer 34 mais 9.960, o que vai dar 44.589, que é um pouquinho mais do que 6,63. Na verdade, nesse caso, sem alavancagem, é exatamente o valor do imóvel, vai dar 8,83% ao ano. Com alavancagem, como é que fica isso daí? Eu vou dar de entrada 30% de 498 mil, que dá 173 mil. Vou ter a mesma receita, a mesma despesa, o mesmo lucro líquido antes do financiamento. Vou pagar no ano 25.948, o que me dá um net de 8.680. Só que daí a gente entra e 8.680 dividido por 173 vai me dar 3,92%. Aí você me pergunta, mas espera aí, está dando menos do que se eu tivesse feito... Está me dando menos do que se eu tivesse feito sem alavancagem. Então, por que eu vou alavancar? E aí entra o truque de por que todo mundo usa alavancagem nos Estados Unidos, e é para isso que eu fiz a outra planilha aqui. Pegando aquela mesma tabela com valor, só deixando maior aqui, mais fácil de visualizar. Então, eu tenho aqui, com alavancagem, um net income de 8.680, o preço, a valorização de 9.960, e eu tenho, que eu tinha explicado aqui no cash flow, mais o quanto eu vou quitar, e está aqui e aqui o grande truque de por que usar alavancagem. Deixa eu voltar nisso daqui, ó. 6.580 vem daqui. Mortgage Life. Isso aqui, ó, essa soma desses 12 meses aqui, aliás, do lado de cá, desculpa, é o quanto eu vou amortizar. Deu 6.580. Só que o seguinte, quando a gente vai analisar retorno sobre o investimento, a gente não vai considerar sobre os 522 mil, a gente vai considerar sobre o que a gente efetivamente tirou do bolso. Então, eu vou dar uma olhada aqui, ó, 8.680, coloquei a fórmula só para ilustrar. 8.680 dividido por 173.500 dá 5% ao ano, cravado por coincidência. Tá? Beleza. Agora, quanto que o meu imóvel valorizou? Ele valorizou 2%. Só que ele não valorizou 2% do meu capital investido. Ele valorizou 2% do 498 mil, que é o valor total do imóvel. E isso dá 9.960. 9.960 dividido pelo capital investido dá mais 5,74%. Então, você tinha lá alguma coisa em torno de 6,63%, se você for considerar pagar à vista. E até aqui, ó, você já tem 10,74%. E entra mais uma vantagem. Só que daquilo que você pagou de financiamento, você pagou 6.580. De novo, a gente divide 6.580 sobre o capital investido. O que quer dizer esse 6.580 aqui? A partir do momento que você pagou, diminuiu a sua dívida. Portanto, aumenta o seu saldo a receber quando você vendeu o imóvel. Portanto, isso aqui pode ser considerado um ganho real. Embora você não coloque no bolso, você vai aumentando seu patrimônio ano a ano. E isso aqui é no primeiro ano. Vamos pôr aqui então mais 6.580. Deu mais 3,79% ao ano. Se você somar os três números, você vai ter 14,53% ao ano. Essa aqui é a mágica da alavancagem. Eu canso de ouvir gente torcendo o nariz quando eu digo que o aluguel dá mais no Brasil, dá mais nos Estados Unidos do que no Brasil. E todo mundo se espanta depois que eu explico esse raciocínio. Tá vendo? 14,53. Qual a diferença de 13,45, que é o que eu mostro aqui?
são os FIIs da SA América se a gente estiver fazendo a gestão para você de tudo isso, essa inteligência do negócio. Mas voltando então para os resultados, expliquei a alavancagem, agora vamos entender essa planilha aqui de ganho ano a ano. Como eu tinha dito para vocês, peraí, antes eu preciso clarificar mais esse detalhe. Eu estou considerando aqui 2% ao ano de valorização do imóvel e 1,5% de aumento do valor do aluguel, para a gente considerar que a gente vai acompanhar a inflação. Bom, isso aqui são os resultados do primeiro ano. Eu vou ter então um cash on cash, que é retorno em dinheiro, de 6.795, que equivale a 3,92% sobre o capital investido, mais 6.580, que equivale mais 5,74%, mais 3,79% de amortização, e mais ganho de valor de mercado do imóvel, que dá mais 5,74%, total de 13,45%. Legal. E o que acontece no ano 2? No ano 2, eu tenho meu resultado um pouquinho melhor, porque subiu o valor do aluguel, meu resultado cash on cash. A minha amortização já foi $400 a mais, quase $400 a mais. E a minha apreciação também é composto, né? Já apreciou um pouco mais. Então, sobre o capital investido, eu vou ter no segundo ano 14,19, 14,95, 15,73 e assim sucessivamente. Como o financiamento tem 30 anos, 25 anos, aliás, me desculpe, a partir do ano 26 a gente quitou o financiamento. Portanto, eu não tenho mais essa despesa. Como eu não tenho mais essa despesa, o meu cash on cash sobe. Daí, nesse gráfico aqui, ó, a gente sai então com cash on cash de 3,92. No ano 25 a gente vai estar em 15% sobre o capital investido. E aqui ele dá um pulo. Esse pulo é porque a gente não deve mais nada. E aí toda a receita entra efetivamente no bolso do comprador. Acho que isso deve ter ficado relativamente claro para vocês. Para mostrar agora, realçar essa informação do gráfico aqui. A linha azulzinha é o cash on cash, então é quanto eu recebo de dinheiro sobre o capital investido. Aliás, deixa eu mostrar aqui. Tem mais uma outra coisa legal que eu consegui colocar nessa planilha, aprendi esses dias, estou orgulhoso, que são esses botõezinhos aqui, ó. Se eu apertar Table, ele fica do jeito que está, aparece os resultados em forma de tabela. E se eu apertar Chart, que quer dizer gráfico, aparece forma gráfica em dólares. Então eu tenho aqui, o primeiro ano vai me dar 6.795 de cash on cash e um ganho total de 23.336 dólares. Então aqui em porcentagem, aqui em cash on cash. Para mostrar então um pouco maior, e voltando no que eu estava dizendo, a partir do ano 25, né, do primeiro mês do ano 26, a gente começa a ter uma sobra bem maior de dinheiro, porque não tem mais que pagar o mortgage. Então, acho que é isso. Essas são as informações que eu queria passar para essa planilha. Eu sei que é um pouco rápido demais, tudo de informação que eu dei. Eu também tenho consciência de que essa planilha não é uma planilha autodidática, que você vai conseguir operar sozinho da primeira vez. Talvez te dê um pouquinho de trabalho para entender, mas ainda assim ela está disponível no site. Quem quiser fazer o download para brincar, fica à vontade. E se alguém tiver realmente interessado em investir nos Estados Unidos, quiser conhecer um pouquinho mais, também no nosso site ou no fim dessa própria página aqui, eu deixei um link para a nossa página de contato, para que vocês possam me dar uma ligada. Tem inclusive meu telefone, meu WhatsApp lá, né? Meu telefone celular e meu WhatsApp. A gente troca uma ideia e se for preciso a gente marca um bate-papo, uma videoconferência, para a gente falar com mais detalhes do que a gente faz aqui. Pessoal, então acho que era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu agradeço a paciência de vocês de me ouvir e espero que tenha sido útil. Grande abraço.